Como é bom poder estar ministrando novamente a palavra do Senhor. Nós estivemos um pouco ausente. Como falei há 15 dias atrás, a pastora Nívia resolveu voar. Ela tropeçou e quebrou o osso húmero, né? E ela está ali, sentadinha ali, mas está com tipóia, está com uma tala. Nós temos certeza que Deus vai dar a ela uma recuperação rapidíssima, muito rápida, em nome de Jesus, amém? O tema da ministração, o tema da palavra dessa noite é: não ouça os profetas da religião, ouça o Espírito. Eu gostaria que os irmãos vissem se está tudo certinho aí no YouTube, se está saindo o som perfeitinho. Samuel também tem um ouvido fino aí, né? Vê aí, Samuel, se está tudo certinho, se não tem necessidade de nós mudarmos alguma coisa. Temos som aí, está tudo bem, está tudo tranquilo? Amém? Glória a Jesus. Aí você aproveita e envia o link da mensagem para todo mundo, né? Você está vendo aí, tem som, né? Já manda aí o compartilhar para todos entrarem aí na transmissão, no culto ao vivo. Vamos confessar a palavra, vamos confessar que nós teremos pelo menos 1000 pessoas conosco online todos os cultos. Vamos alcançar pessoas também através dessa plataforma. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Jeremias 29. Está tudo certinho aí no YouTube, pastora? Está tudo? Maravilha. Ali o nosso auxiliar abençoado ali também está falando que está tudo certinho. Amém, irmãos? Jeremias 29, tema da mensagem dessa noite: não ouça os profetas da religião, ouça o Espírito. Meu Deus, ouça o Espírito. Quem já achou aí Jeremias 29, vamos ler do 1 em diante, mas nós vamos dar uma ênfase do 8 até o 15, mas vem comigo no versículo 1, diz bem assim a palavra de Deus. O profeta Jeremias escreveu uma carta e enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Aqui um rei levou todo o povo de Israel para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Euquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia... Bom, aqui nós estamos vendo que o profeta Jeremias envia uma carta porque o povo foi levado para a Babilônia, foi deportado para a Babilônia. Qual era o conteúdo dessa carta? Veja o que o profeta Jeremias está falando na carta. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem, casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para os seus filhos e maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela.
Versículo 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Versículo 10. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz e os trarei de volta para casa. Vem no 11 para você entender. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal. Em outras versões está de paz. São planos de paz e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem a mim em oração, eu os ouvirei. E se vocês me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Sereis encontrado por vocês. Olha só, Deus está falando: serei achado de vós, diz o Senhor. Aqui está falando: serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Olha que poderoso. Vem no 15. Vocês dizem que o Senhor levantou profeta para vocês na Babilônia. Mas assim diz o Senhor acerca do rei, sentado no trono de Davi, e de todos que ainda moram aqui em Jerusalém, seus compatriotas, que não foram enviados para o exílio da Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei guerra, fome e doença sobre eles, e farei que eles sejam figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Aqui está muito claro aqui, e objetivo, que Deus ele pega o povo dele por conta do que o povo dele estava fazendo e leva para a Babilônia, num exílio, por 70 anos. E Deus ele pega o povo dele e tira da presença dele, tira do convívio que ele tinha ali em Jerusalém e leva para Babilônia. Sabe o que significa? Significa que quando nós temos a nossa vida na presença de Deus e nós passamos a fazer algo que Ele não gosta, Ele nos leva, Ele nos transporta para a Babilônia. Ele nos tira de um lugar onde nós estávamos confortáveis, onde nós estávamos prosperando, abençoados, e Ele nos leva para a Babilônia. Aqui está falando que você vai ficar por 70 anos nesse lugar. Só que quando o Senhor tira você da sua promessa, da terra que Ele te deu, da terra que Ele iria cumprir as boas novas e as promessas dEle na sua vida, Ele fala para você: preste atenção, vem aqui, assim diz o Senhor, no 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que Ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Olha o que Ele fala para você fazer: construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem, casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para os seus filhos, maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Tudo bem, vocês estão num lugar onde eu não estou, tudo bem, vocês estão num lugar onde a minha promessa não está sendo validada na vida de vocês, mas vocês façam isso, multipliquem-se até ali, multipliquem-se até, não tem problema. Olha só, não diminuam, não andem para trás, não diminuam. Aí ele começa a falar: trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade,
para a qual os deportei. O que ele está falando? Ainda que esteja tudo ruim, ainda que você não esteja vendo que a promessa de Deus está se cumprindo na sua vida, você precisa trabalhar, você precisa estabelecer, você precisa crescer, você precisa orar pela prosperidade daquele lugar. Ainda que tenha pessoas com você que não têm a graça de Deus, trabalhe e ore e prospere, para que eles vejam o quê? O que Deus está falando para o povo aqui, irmãos? Vocês foram deportados aqui de Jerusalém, da terra que vocês têm promessa. Vocês foram para Babilônia. Mas não é porque vocês estão em Babilônia, não é porque vocês estão deportados, não é porque vocês não estão na minha presença, porque naquele tempo era assim, irmãos. Naquele tempo não tinha o Espírito Santo em nós. Vamos colocar hoje, ainda que eu não esteja com muita força para orar, com muita força para jejuar, com muita força para ler Bíblia, com muita força para me acreditar que Deus ele vai fazer na minha vida, eu tenho que orar e trabalhar e estabelecer, porque não é mais só mim, não é mais o meu umbigo, tem pessoas comigo. E eu tenho que orar por eles, eu tenho que estabelecer, eu tenho que crescer, eu tenho que proteger, eu tenho que prosperar por eles. Por aqueles que estão fora da promessa, ou seja, por aqueles que estão vivendo na Babilônia. Nós também estamos lá juntos. O que Deus está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que você fazendo isso, eles vão ver que você serve a Deus. Eles vão ver que o caminho que você está trilhando é o caminho correto, é o caminho verdadeiro, e que apesar de tudo, você não está condenando, você não está apontando erros, defeitos, você está prosperando e você está orando pela prosperidade deles, porque a prosperidade dessa cidade também é a nossa. Se Deus tem esse coração de nos colocar em Babilônia e pedir para que nós venhamos edificar Babilônia, orar por Babilônia, crescer em Babilônia, construir casas em Babilônia, casar com homens babilônicos, casar com mulheres babilônicas, é isso mesmo que está escrito aqui na Bíblia. É isso mesmo que está escrito aqui na Bíblia. Então quer dizer que eu posso? Pode. Mas será que você vai se misturar? O que Deus está falando aqui, você pode ter comunhão, você pode andar, você pode ter momentos onde você vai estar inserido definitivamente em Babilônia. Mas eles têm que ver Deus em você. Eles têm que ver que você está construindo para que eles prosperem junto com você, para que eles tenham o que você tem. Só que quando a gente começa a entender isso, nós começamos a ter uma comunhão com Deus, para que Deus fale para nós o que nós queremos ouvir. Não é porque nós estamos tendo comunhão com pessoas, ou estamos em lugares onde a presença de Deus não habita, a presença de Deus não está, pela nossa limitação de julgar que não está, porque só quem conhece o coração é Deus, e Deus aproxima todo mundo para começar uma obra. Deus não aproxima ninguém de você para você não ver essa pessoa se transformar. Deus aproxima alguém de você para transformar aquela vida, aquela pessoa. E é por isso que nós temos que ter discernimento de quando e quando nós podemos entrar com a palavra dele, ou se nós podemos ser apenas amigos. Vai ter momento na sua vida que o evangelho não vai ser o principal foco para você ganhar a pessoa, mas vai ser a sua amizade, o seu testemunho. Vai ser você conversar com a pessoa do futebol, não do evangelho. Ah, mas espera aí, então quer dizer que eu vou alcançar uma pessoa falando de futebol? É.
Porque aquela pessoa vai falar assim, nossa, eu pensei que ele ia condenar eu pensei que ia falar da palavra para mim, ia falar que crente, ia falar que vai para a igreja, ia falar isso, ia falar aquilo, não falou nada, falou de futebol. Eu me senti bem. Você sabe o que as pessoas querem? Elas querem ser tratadas como elas são, e não como elas estão. O que o Evangelho veio fazer? Veio tratar você como você é. E à medida que você vai recebendo esse tratamento de Deus, você vai se tornando quem Ele quer que você seja. E aí você então passa a ser, ao invés, você passa a estar como Ele quer que você esteja. E não que você seja o que você não tem condição de ser naquele momento. E aí Deus, Ele sabe o que o povo está passando aqui. Mas qual é a carta para o povo de Deus através do profeta? Cresçam em Babilônia, estabeleçam-se em Babilônia, casem, construam casas, orem pela prosperidade de Babilônia. Eu levei vocês para lá por causa de um erro? Levei, mas quer saber? Vocês vão ficar lá por 70 anos. E por 70 anos vocês vão ficar lá deportados. E nesse tempo vocês não esqueçam que eu sou o seu Deus. E como vocês não vão esquecer que eu sou o seu Deus, vocês vão orar por Babilônia, vocês vão prosperar Babilônia, porque se a paz estiver em Babilônia, porque se a prosperidade estiver em Babilônia, porque se as pessoas estiverem vendo que vocês são um povo como eles, mas que você se preocupa com eles, vocês também terão paz, vocês também terão prosperidade, vocês também crescerão, vocês também serão curados. Em outras palavras, o que Deus está dizendo, chega de religião, chega de igreja que fala, a igreja minha que é a certa, que é a correta, e eu vou condenar o mundo, entrou aqui, tem que se converter. Não, entra aqui e fica do jeito que está. Deixa o Espírito Santo falar, deixa o Espírito Santo convencer, deixa o Espírito Santo falar, olha, deixa. Se nós começarmos a nos comportar assim, só a nossa presença, com a presença de Deus, já vai fazer com que a pessoa entenda, ei, tem alguma coisa diferente ali, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Não me condenou, não chamou a minha atenção, não puxou a minha orelha, deu risada comigo. Opa, peraí, olha a forma de falar, parece que é do mundo, mas tem alguma coisinha diferente nessa pessoa. Você sabe o que tem muito aí, irmãos? Tem muitas pessoas falando o que Deus não falou, fazendo o que Deus não mandou fazer. Por isso que o tema é, não ouça os profetas da religião, ouça o Espírito. E Deus vem falando aqui, olha, não diminuam, ou seja, vocês não têm que retroceder, só porque vocês estão em Babilônia. Mas ele continua dizendo aqui, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei, orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Uau, irmãos. Versículo 8, ele está falando o que aqui? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Você sabe por que Deus ele falava assim através dos profetas? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, assim diz o Senhor, ó Israel. Você pode prestar bem atenção que quando Deus usava o profeta para falar, ele não falava, ei, assim te digo eu. Nunca você vai encontrar na Bíblia Sagrada, aqui na palavra de Deus, um profeta antes da vinda do Espírito Santo, antes da vida de Jesus, dizendo, assim te digo eu. Nunca, sabe por quê? Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Não existe assim te digo eu. Naquele tempo, Deus falava assim, assim diz o Senhor, ó Israel. Assim diz o Senhor ao povo que ele escolheu, ao povo que ele elegeu. Assim diz o Senhor à nação de Israel, e não ao Clóvis. Assim te digo eu. Assim diz o Senhor. Não é assim te diz o Senhor.
Hoje não tem mais isso, assim te diz o Senhor. Você consulta o Espírito Santo por dentro. Você sabe por que muitas igrejas estão pregando, assim te digo eu? Porque são profetas e falam o que o povo quer ouvir. Por isso que está cheio aquele lugar. E o que Deus está falando aqui, ó? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra de Babilônia. Você não tem que se deixar enganar por profetas que estão pregando, que estão falando o que Deus não falou para falar, o que Deus não falou para pregar, o que Deus não falou para fazer, que vai acontecer. Não existe mais assim te digo. Deus manda eu te dizer. Não tem mais isso. Porque se tiver isso, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus não está entre nós. Se continuarmos a pregar, assim manda o Deus te dizer, espera aí, por que eu sou melhor do que você? Para falar que Deus manda eu falar para você alguma coisa. Será que você não pode chegar na sua casa, no lugar de oração que você escolher, de você se constranger pela dor, pelo sofrimento, ou por um problema que você esteja passando, e você falar, Deus, por favor, me ajude, Senhor. Você pega o seu banquinho lá, né? Ó Senhor Jesus, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Pai. Ah, eu preciso do Senhor, eu preciso... Por que a igreja não vai ensinar isso? Por quê? Porque aqui, você está me vendo agora, você também está online, você está me vendo, porque aqui não tem o homem, tem você e Deus só. Aqui é você e Deus. Aqui não tem um moderador, aqui não tem uma terceira pessoa, aqui não tem um juiz, um advogado, não tem. Tem ninguém aqui, ó. O que tem aqui? Um ambiente, tem um banquinho aqui, tem instrumentos. Eu estou olhando aqui ao meu redor aqui. Tudo o que eu vejo aqui é inanimado. A baqueta só vai mexer só se eu mexer nela. O violão só vai tocar se eu tocar nele. O banquinho só vai fazer barulho se eu mexer nele. Só tem eu e o Espírito Santo aqui. Por isso que hoje não tem mais, assim te digo eu. Será que Deus vai querer usar o banquinho para falar comigo? Apesar do banquinho estar aqui, sem parafuso, e estar imitando uma boca, assim te digo eu. Não vai fazer acontecer isso, irmãos. Porque tem um parafusinho aqui, irmãos, no banquinho. Está, né, meio que forma uma boca, né? Imagina se Deus vai usar o banquinho. Assim te digo eu, Clóvis. Saia de Suzano. Vá embora para outro lugar. Fecha a igreja. Abre a igreja. Assim te digo eu. Eu te repreendo, banquinho, em nome de Jesus. Está amarrado porque Deus não fala. Não vai usar o banquinho para falar comigo, rapaz? Teu Espírito Santo? Não tem mais, assim te digo eu. Oi, pastora. Existe o quê? No Velho Testamento tem 2.600 vezes assim diz o Senhor. No Novo Testamento não tem uma palavra assim diz o Senhor. Não tem, irmãos. É o quê? É o Espírito Santo de Deus movendo a minha vida. É o Espírito Santo me levando para o lugar secreto. É o Espírito Santo falando, filho, me busca.
Entra no seu quarto e me busca, vai orar, vai falar comigo. Mas por que eu vou lá na igreja então ver o Clóvis pregar? Não precisa nem me chamar de pastor, não precisa nem me chamar de apóstolo. Pode chamar de irmão, não tem problema não. Mas por que eu vou lá? Você aprender isso, abençoado. Para você desintoxicar da religião. Desintoxica dessa religião. Pega e começa a levantar. Que horas você levanta? 8 horas. Não levanta mais às 8, levanta às 6 da manhã. Limpa o olho, né? Tira aquele negocinho do canto do olho. Tira aqui. Mela. Tira. Né? Pega a sua Bíblia. Vai lá na sua sala, naquele tapete abençoado lá que você tem. Né? Dobra o joelho lá, abre a Bíblia e fala: Deus, bom dia, Deus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia. Eu não vou tomar café, não vou fazer café agora, não vou assar pão, não vou assar bolo, né, minha irmã? Glória a Jesus. Não vou fazer nada disso. Não vou fazer pãozinho, né, de flocão. Não vou fazer crepioca. Não, para minha esposa não faço de jeito nenhum. Antes de orar, vamos fazer assim, irmãos? Né? Aí você pega a Bíblia lá, das 6:30 até as 7:30. Pega um versículo, fica lendo, e fica cantando, e fica falando: Jesus, obrigado, Jesus, por esse dia que vai ser maravilhoso. Obrigado por esse dia que vai ser fantástico. Obrigado porque nesse dia eu não vou ter dores. Obrigado porque nesse dia eu vou vender muito. Obrigado por esse dia porque ele vai ser maravilhoso. Tudo vai dar certo. Obrigado porque vai entrar o dinheiro que eu preciso. Obrigado, você vai adorando a Deus, vai criando uma comunhão com Deus. Até que, numa das manhãs que você estiver se devotando a Deus, o Espírito Santo vem e fala: você precisa fazer isso, eu te chamei para isso, você vai ser isso, você vai fazer assim. Ele começa a guiar você, começa a te dar destino. Ele começa a falar com você, a tirar todas as dúvidas do seu coração. Por isso que você não tem que ouvir os profetas da religião, porque não tem mais assim te digo eu, não tem mais assim manda dizer o Senhor, não tem mais isso na Bíblia. Aí, quando você começa a construir uma palavra, um viver diário no Espírito, ouça o Espírito, porque a continuidade do tema da mensagem é: ouça o Espírito, não ouça os profetas da religião, mas ouça o Espírito. Você vai estar lá, e Deus vai falar para você, nítido e claro, como você está ouvindo a minha voz agora: eu quero isso de você. Eu te chamei para você fazer isso. Isso não vai dar certo. Isso aqui vai dar certo. Isso aqui você vai dar ruim. Vai dar BO para você. É lógico que o Espírito Santo vai falar assim, né? Mas ele, se fosse um malucão orando, ele ia falar: aí, cara, você vai dar louco, não vai dar certo para você não, mano. O Espírito Santo ia falar assim com você. Se tivesse lá, né? No TikTok tem 2 jovens lá que eles estão andando com chinelo quadrado, havaianos e quadradão, né, com uma tornozeleira aqui, e ele põe a mão para trás assim, fica andando assim, e assusta as pessoas porque quer views, né? Quer ganhar dinheiro no TikTok e no Kawaii. Mas o que acontece? Se você fosse esse cara, Jesus, ô pai, tá louco o bagulho de Deus, ia falar com você assim: mano, você não tem que ir por essa fita, filho. Que Deus deve falar com você na sua linguagem, dentro da sua limitação. Deus não vai usar enfeite para falar com você, meu amigo. Você sabe quem usa enfeite? A religião. A religião usa enfeite. Hã? Não, mas não vai acontecer. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, não vai, irmão. E por que isso acontece, irmãos? Por quê? Porque nós vamos deixar de ouvir quem? Olha aqui, ó. Não deem ouvidos aos sonhos deles. Espera aí, irmãos. Vem aqui, ó. Não deem ouvidos aos sonhos deles. De quem que é o sonho, irmã? De quem que é o sonho, irmão? São deles. Não é do que Deus falou para você. Não, espera aí, calma aí. Não dê ouvido ao sonho deles. Porque sonham o que vocês querem ouvir.
Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. O que é isso, gente? Sabe, teve uma vez que eu estava num culto, irmãos, e eu tinha errado, eu tinha pecado, eu tinha feito besteira. E eu estava lá no fundo do culto, irmão, lá assim, ó, com medo. Ai, o que eu fiz? Estava com medo aqui, ó, adorando a Deus, e o culto lá pegando, daqui a pouco veio um profeta dançando. Eu falei, Jesus, ele vai me expor. Ele vai me expor. Vai. E agora eu estou ralado. Porque aqui eles expõem o pecado. O profeta passou do meu lado. E aí ele falou no meu ouvido assim, ó. Fica tranquilo, Deus já te perdoa. Eu não vou expor você. Eu pedi para Deus para não me expor. Porque antigamente, igreja que era boa, irmão, sabe qual que era? Era a igreja que apontava para você assim, ó. Se conserta com Deus, porque senão você vai descer à sepultura. Isso não tem mais. Deus enviou o Espírito Santo. Não tem mais isso não, gente. Sabe? Olha, irmão, você está errada, viu? Deus manda você se consertar. Não tem mais isso. Não tem mais, irmãos. E no 10 está falando o quê? Assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz. E os trarei de volta para casa. E aí ele vem e fala, por que ele vai fazer isso? Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Quem tem plano para vocês? É o Clóvis? Sou eu que tenho plano para vocês? São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio, para ter o quê? Reconhecimento, para ter o quê? A promessa, para que Deus ele faça o que vocês querem que ele faça na vida de vocês. Mas, você sabe como é que vai acontecer isso, irmãos? Quem tem um plano? É vocês? Não. Quem tem a direção? É vocês? Não. Quem tem a estratégia? É vocês? Não. Quem tem? Deus. Eu tenho estratégia. Eu já contei aqui, irmãos, que eu fiquei aqui 3 vezes querendo fechar essa porta. Cheguei na pastora e falei, amor, vou fechar. Primeira vez. Cheguei a segunda vez e falei para a pastora, amor, vou fechar. Segunda vez. Isso no espaço de nem 3 meses deu. Aí a terceira vez eu cheguei e falei, vou fechar. Aí Deus me corrigiu, você não fecha enquanto eu não fechar. Você não sai enquanto eu não mandar você sair dali. E agora a 4ª vez. Eu falei de novo para ela, vou fechar. E aí, você sabe o que Deus falou para mim? Você fecha e eu não fechei e você paga um preço. Sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos ter resposta para tudo. A gente quer entender de tudo. A gente quer resposta rápido. A gente não quer orar. Nós não queremos jejuar. Nós não queremos entrar, pegar o banquinho e vir para o cantinho aqui. Nós não queremos isso, irmãos. A gente não quer que Deus, esperar Deus falar. Não queremos. Na verdade, nós temos medo do que Deus ele quer fazer. Você sabe por quê, irmãos? Porque sempre quando Deus vai fazer, é o contrário do que a gente quer. Só que Deus ele fala uma coisa. Olha o 12. Naqueles dias, quando vocês clamarem a mim em oração, eu os ouvirei.
nesses dias aqui, que nós estamos com uma indagação, que nós estamos com uma incógnita, né? Que nós estamos aqui questionando, que nós estamos aqui preocupados, duvidando, que nós estamos aqui conformados ou atemorizados ou com medo da situação que nós estamos enfrentando. Ainda que Deus esteja falando, eu sei o plano que tenho para vocês, é de bem, não é de mal, é para te dar esperança e o futuro que vocês querem. Só que no 12 ele fala o quê? Naqueles dias, nesses dias que vocês estão passando, vocês clamem a mim e eu vou ouvir vocês. E se vocês me buscarem de todo o coração, vem aqui, você sabe o que é esse coração? Entendimento. De todo o coração me encontrarão. Ei, Deus está escondido por acaso? Deus está se escondendo de você? De certa forma, Ele está escondido da sua humanidade, da sua alma, das suas vontades, das suas emoções, do seu achismo, do seu medo, da sua indiferença. Deus está escondido, sabe do quê? Da sua teimosia. Como que eu consigo ser uma pessoa firme, próspera, abençoada, fazer as coisas com certeza, com assertividade, sabe, 100%, como que eu consigo? Ele está falando. Naqueles dias, vocês vão clamar a mim, em oração, e eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. E aí ele fala o quê? Eu vou deixar. Olha, irmãos. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Irmãos, está vendo o nível de revelação que está aqui? Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. E olha o que ele vai fazer agora. Acabarei com o seu exílio. Vou tirar vocês da escassez. Vou tirar vocês do anonimato. Vou tirar vocês das suas dúvidas. Vou tirar vocês dos seus conflitos. Vou tirar vocês da sua falta de fé, da incredulidade, da teimosia. Eu vou acabar com o seu exílio. E o que ele está falando aqui? Eu os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei. E os trarei de volta para casa, para a sua terra. Meu Deus, irmãos. Meu Deus, irmãos. E sabe o que acontece ainda assim? Vamos no 15 para nós orarmos. Você sabe qual que é a resposta do povo muitas vezes para esse Deus? Que está falando tudo isso para nós? Vocês dizem que o Senhor levantou profeta para vocês na Babilônia. Ainda assim, vocês não querem ouvir e aceitar o que essa carta do profeta Jeremias vem falando com vocês. Nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas, urgentemente, acabar com o nosso vício. Porque nós achamos que o mundo é que tem vícios. A gente acha que aquele que bebe que tem vício. A gente acha que aquele que fala palavrão que tem vício. A gente acha que é aquelas pessoas que vão em outras igrejas que não são as nossas que têm vícios.
A gente acha que são aquelas pessoas que furam o corpo todo, tatuam o corpo todo, que têm vícios. Mas nós, como povo de Deus, se não vigiarmos, iremos ficar dependentes e viciados em profetas. Se o profeta não falar, eu não faço. Se o profeta não me der direção, eu não oferto. Se o profeta não falar, oferta, viu, irmã? 100. Deus vai te dar 500, eu não vou ofertar. Viu? Irmão, se você não me pegar lá em casa, lá com o carro, lá não trazer aqui, Deus não vai abençoar você não, viu? Você tem que honrar o seu pastor. Você que está me assistindo online agora, você tem esse vício de achar que a irmã do coque que profetiza e que ora, você dizer que ela é que é a coluna da igreja e que a igreja está aberta só porque ela está orando? E você que está me ouvindo agora, você que está online comigo agora, nesse momento, você mesmo. Você que idolatra o seu pai na fé. Você que tem esse vício de falar, ó papai, na fé. Que palavra. Você também tem palavra. Você também tem oração. Você também tem palavra, você também tem oração. Você pode começar uma casa de paz na sua casa, no bairro onde você está, na cidade onde você está. Eu estou falando com você que segue a gente e que eu sei que você vê vídeo para dedéu aqui, você só não comenta, filho, filha, viu? Você só não comenta, porque eu vou lá no YouTube lá e vejo lá os analytics lá e vejo tudo direitinho lá, os gráficos, e eu vi quanto tempo você ficou vendo a mensagem, você ficou lá, você é assíduo. Eu sei quem você é e eu sei que você não comenta aqui, ó, no chat, não pede nem oração, nem oferta no ministério. E nem precisa. Você idolatra o seu pai na fé. Pois eu te falo uma coisa para você. Pode tirar o seu like, pode se desinscrever do canal. Se você estiver idolatrando, vaza. Mas se não, atenda o que o Espírito Santo está falando com você. Agora essa mensagem é para os internautas. É para você que está inscrito no nosso canal. É para você que fala que gostaria tanto que Deus te usasse. Ah, Deus me use, me use, me use. E você não toma a coragem de abrir a garagem da sua casa para levar o pessoal para você, para que você pregue a palavra de vida no Espírito lá. Porque aqui é apenas uma sede. É apenas um prédio. Então, pare de idolatrar o seu pai na fé. Pare de ofertar por idolatria. Eu vou ofertar porque eu vou honrar. Mas você não mergulha na visão. Você criou uma outra religião para você. A religião da liberdade agora. Você é um desigrejado. Você mete a língua em quem tem prédio. Você mete a língua em quem está pregando através da internet e que tem um prédio, tem cadeiras. Mas você não ouve o que o Espírito Santo está falando para você. Você não aceita isso. Você idolatra. Vai para o inferno do mesmo jeito. Eu não quero ninguém, irmãos, levantado nessa igreja falando para nós, assim Deus manda eu te dizer. Não vai ter isso aqui. Vai ter sim. O dia que o nosso irmão Ivanildo quiser dar uma palavra aqui, e ele ter certeza que o Espírito Santo de Deus falou para ele vem e ministra uma palavra, porque Deus falou com ele, não foi porque eu falei, eu que impus essa obrigação, você vai pregar aqui, viu, rapaz? Não. Da mesma forma para quem estiver, sabe, se alimentando, congregando, estando juntos, sendo igreja aqui, no tocante a fazer alguma coisa, a ser diácono, ministrar ceia, a pregar, dar testemunho, a ofertar, a vir no culto, a não vir. É uma igreja livre no Senhor. Só que uma outra coisa é verdade para nós orarmos. Quando você ama, quando você se identifica
E quando você quer viver esse evangelho, automaticamente o Espírito Santo fala para você honrar. Automaticamente o Espírito Santo fala: conta comigo, eu quero estar junto. Não é verdade? Automaticamente Deus, Ele vai ministrando no seu coração. Não é preciso eu constranger ninguém. Mas a mensagem dessa noite é essa: não ouça os profetas da religião, ouça o Espírito. Amém, irmãos? Glória a Jesus. É um recado muito importante para vocês. Nós vamos fazer de tudo para amanhã nós voltarmos com a oração das 12 horas e a oração das 18 horas. Vamos fazer de tudo para nós voltarmos nessa pegada. E quinta-feira, com toda certeza absoluta, a pastora já está melhor. Nós vamos estar aqui ministrando o culto novamente. E vamos estar em oração pelo projeto social. Nós falamos aqui, eu creio que foi no culto de ceia do Senhor, mais ou menos quase um mês atrás, para nós colocarmos aqui uma escola profissionalizante. Mas, irmãos, se você quer ser livre, de verdade, não frequente mais uma religião, não. Não frequente, irmão. E você que está online comigo, se você é um idólatra, até dessa visão, se converta. Se converta, porque se você não fizer assim, você também vai ser condenado com aqueles que não creem em Deus. E vai ser tarde demais. Meus irmãos, vamos colocar de pé então, em nome de Jesus, vamos orar, em nome do Senhor dos Exércitos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós oramos porque nós queremos, Deus, deixar não somente, meu Deus, os vestígios da religião, deixarmos de sermos legalistas, meu Deus, deixarmos, meu Deus, em nome de Jesus, de viver uma mentira, de nos enganarmos, meu Deus, de falar assim diz o Senhor, quando na verdade nós comemos demais. Na verdade, meu Deus, nós estamos falando da boca para fora, estamos falando segundo o nosso ventre, para agradar as pessoas, para que as pessoas não vá embora, para que elas deem, ofertem, para que elas se sacrifiquem, para que elas entreguem os seus veículos, os seus carros, para que elas comprem as flanelinhas, para que elas, meu Deus, peguem a vassoura de fogo, para que elas, meu Deus e meu Senhor, aceitem até o meu chute ungido, Jesus. Então, Pai, que toda a religião saia do nosso meio, meu Deus. Que todo julgamento, meu Deus, que não tenha isso no nosso meio, Jesus. Pai, que quando nós ministrarmos a sua palavra, seja somente a sua palavra, nada que venha do nosso emocional, nada que venha do nosso saber, que o Senhor ministre a palavra, que o Senhor fale ao seu povo, que o Senhor entregue a revelação, que o Senhor conduza a sua igreja, Senhor. Nos livre, Pai, dos nossos argumentos, nos livre, Senhor, dos nossos achismos, porque aquele, Pai querido, que está sendo governado pelo Espírito, ele não tem um achismo nele, ele não acha, ele tem certeza, porque ele é governado pelo Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nos dá, Senhor, direção. Nós oramos, Pai querido, por esse bairro, oramos, meu Deus, pela prosperidade, pela paz desse bairro, Senhor, porque se esse bairro for próspero, porque se esse bairro tem paz, nós seremos prósperos, nós teremos paz. Nós oramos pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, nós oramos, meu Deus, Pai querido, por aquelas pessoas que estão sendo enganadas na religião, porque se elas tiverem paz, porque se elas tiverem, ó Deus, prosperidade, nós teremos paz, nós teremos prosperidade. Senhor, nos ensina a estabelecermos um horário de comunhão com o Senhor. Não existe cobrança, não é nada obrigado, mas, meu Deus, à medida que nós vamos nos relacionando com o Senhor, com o seu Santo Espírito, o Senhor vai se revelando para nós, meu Deus.
o Senhor vai mostrando qual é o verdadeiro sentido das nossas vidas, o que nós devemos realmente fazer. O Senhor vai nos ensinando que o nosso julgamento, ele é falho. O Senhor vai nos ensinando que o que nós estamos vendo ou estamos enxergando muitas vezes é o que o diabo quer que nós enxerguemos. Na verdade, Pai, quando nós vamos proceder assim, nós vamos ficar livres de todo mal, de toda investida maligna. Em nome de Jesus, Pai. Nos livra disso, Senhor. Nos livra dos maus entendidos, meu Deus, das nossas almas. Nos livra, meu Deus e meu Pai, dos maus entendidos, ó Pai, do nosso orgulho, meu Deus, ferido, Pai. Mas que nós possamos, meu Deus, deixar de idolatrar também pessoas que estão pregando a palavra, pessoas, meu Deus e meu Pai querido, que estão sendo espelho para nós, meu Deus. Nos ensina, Senhor, a fugirmos de nós mesmos, porque fazendo isso, meu Deus, nós vamos continuar olhando somente para Ti, como o apóstolo Paulo disse, que o Senhor é o nosso foco. Olhai para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da sua fé. Nos ensina isso, Senhor, e que o Espírito Santo de Deus possa pingar colírio nos nossos olhos, Pai, para que nós possamos ver verdadeiramente, porque tem coisa, Deus, que o diabo, ele quer mostrar, coisas que não existem, quer fazer com que nós venhamos a ouvir coisas que não foram faladas, e acreditar em coisas que não aconteceram. Ele quer nos roubar do verdadeiro evangelho. Eu oro, Pai, por essa igreja, eu oro, Pai querido, por esse bairro, eu oro, meu Deus, pelas pessoas que estão online conosco agora, e eu oro nesse momento pelas pessoas que viram essa mensagem, que ficou gravada aqui no YouTube, meu Deus. Livra essas pessoas e me livra de sermos idólatras, de referências, de pastores, de apóstolos, de irmãos, de irmãs. O que eles têm, nós também podemos ter. Basta nós mergulharmos na sua santa presença de Jesus. Essa é a nossa oração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluias. Amém, irmãos? Amanhã, em nome de Jesus, oração às 12 horas e às 18. E quinta-feira, novamente, nós estaremos aqui. Glória a Deus. Shalom, igreja. Shalom para todos vocês.